Boa noite a todos mais uma vez. Estamos dando continuidade aos estudos, ao aprimoramento no livro Arte do Jorei, volume 2, onde nós nos aprofundamos sobre os conceitos e os pontos focais do Jorei. Hoje nós vamos dar continuidade desde da pergunta 53, que está na página 114, e em diante, né? Então, 54, tal, até a 70 e alguns números, né? 72, se não me engano. Eu queria passar primeiro para a Lana, destacar os pontos que mais se interessou, mais achou importante. E a gente Boa noite, começa. ministro. Boa noite a todos e a todas. Bom, achei mais interessante, ministro, uma que fala sobre os fios de cabelo que apresentam pontas duplas, né? Interessante porque nós mulheres que têm pontas duplas, né? A gente quer logo cortar. Fica querendo se matar com as pontas duplas, né? Logo, né? Porque acha feio, né? E é interessante como o Meixo Sama diz assim, é uma característica natural dos cabelos de quem possui muita energia vital. Eu fiquei até feliz, porque a gente... Essa daí, qual pergunta, Lana? Perdão. Qual pergunta que é essa daí? Essa pergunta é a 54. 54. Em certas pessoas, os fios de cabelo apresentam-se com pontas duplas ou até mesmo com pontas múltiplas. Aí ele diz assim, é uma característica natural dos cabelos de quem possui muita energia vital. Há pessoas que até chegam a ter fios que terminam em 5 ou 6 ramificações. Eu sei, eu já tenho 2, já era um negócio assim. Acho que bom, né? Eu fiquei muito feliz. Isso daí, olha. Pois é. Nunca é uma forma diferente de ver, né? É interessante, muito interessante mesmo. A outra é aqui na 60, né? Em que situações torna-se necessário rezar Matsunorito antes de ministrar Jorei? Então, ele diz que não há necessidade, né, da gente fazer oração antes de começar a ministrar Jorei, mas se for ter problemas espirituais, seria bom, né? Está no mudo aí. Ele diz aqui embaixo que a Matsunorita, ela tem um forte poder de atuação, principalmente se a manifestação for de espírito animal, no caso, né, se for uma manifestação de espírito animal, é melhor fazer a Matsunorito, e se for já uma manifestação, no caso, de espírito humano, é bom fazer a Zengi Sanji, né, que é mais correto, no caso, assim, segundo o Meixo Sama, né. Também achei bastante interessante. A outra pergunta, assim, para ser mais rápido, né? Essa número 63, ele diz assim, quando uma pessoa está possuída, total ou parcialmente, por um espírito animal, a quem devemos invocar? Aí ele falou, essa daqui eu já quero, assim, como é? Mais uma explicação, né? Aí ele falou a Kakuryō no Kami, né? Kakuryō no Kami. Você quer saber tipo quem assim, Não, eu tenho, assim, a ideia, né, mas é interessante, assim, como, de acordo com a pergunta, né? Porque como, pensa assim, ó, não existem várias Nossas Senhoras, assim como existem várias Kannon, vamos dizer assim. Existe uma principal, uma base, e outras manifestações dela. E Kakuryō no Kami é uma manifestação de Kannon que cuida do nosso plano espiritual. Então, justamente por ela ser a regente do plano espiritual, nós invocamos as orações a ela quando há casos de encosto, ou nesse caso aí, de uma pessoa estar possuída, né, total ou parcialmente. Então, Kakuryō no Kami é a responsável por essa manifestação e proteção espiritual. Por isso que, inclusive, nós temos no altar da sede, temos
a Canon principal, que seria a Miroku, tem também a Canon de 1000 braços, do lado direito, e do lado esquerdo temos Kakoryo no Kami, Ah, tá? entendi, E que, inclusive, é Senju Canon, né, em outras palavras. Se vocês procurarem, é a mesma divindade. Mas uma dica para quem quer se aprofundar um pouquinho, né, em relação às divindades, dá uma lida no livro Reino Divino, Evangelho do Céu, Reino Divino. Se não me engano, é o volume 3 desses volumes. Ele fala só sobre divindades, tá? Ah, ok, Bem, bem, ministro. bem interessante. Ok, se quiser passar Obrigado, para o Lana. outro aí. Obrigado. Vou passar para a Hilda, por favor, Hilda. Só tirar do mudo aí, tá? Eu não tô te ouvindo, tá? Pronto? Pronto. Deixa eu ver aqui, peraí. É que tem um monte aqui. A pergunta 53. Há pessoas que possuem cabelos macios, mas outras não. Este fato tem alguma relação com personalidade. Aí, Meixo Sama, não só com a personalidade, mas também com a saúde da pessoa. Que eu entendi, quem tem cabelos fracos, né, tem problema, cabelos mais finos, tem problema de saúde. É isso que fala aqui, né? Entendi? Tá certo? E que tem cabelos Nesse caso, a gente grossos, está falando sobre cabelos macios, né? grossos e finos. E indicam Macios, o caráter, né? A personalidade da pessoa. fala também da personalidade da pessoa. Quem tem cabelo grosso tem uma personalidade mais forte, né? É isso. Preciso até dar uma avaliada no meu aqui, o que é. Então, não sei se vocês viram na TV a entrega do Oscar. Ixi, O cara, você viu? Não viu, né? eu vi, mas não vamos entrar nesse assunto que vai desvirtuar isso daí. O cara foi lá e bateu na cara do outro. Já pensei A gente vai fugir do foco aqui da aula. Verdade, ele tem cabelo forte. É. Grosso. Não é isso? Personalidade Eu prefiro não opinar, porque nós estamos falando de ensinamento aqui. Tá certo. Mas eu lembrei, ministro. Na hora eu lembrei. Então, e agora também o que eu achei interessante foi já a pergunta 55, né? Uhum. Que fala, já cheguei a ouvir do senhor explicações a respeito de espiritualização da matéria e materialização do espírito. Gostaria de saber, então, se os 3 tipos de toxinas, hereditária ou congênita, medicosamente, podem ser espiritualizadas. Caso ocorra esse fenômeno, se vem também acompanhado de uma purificação física. Vem, né? Para mim, que eu entendi, tem, né? Vem acompanhado, não. Tem toda uma ligação, né? O que se tem no espírito reflete na matéria, o que se tem na matéria reflete no espírito, aí vice-versa. Então, eu acho que os 3 têm, os 3 vêm acompanhado, que influi na parte física, por isso que eu entendi. Ou estou errada? O que vem acompanhar? Que os 3 influenciam na parte física. As 3 toxinas, sim. Tipos de toxina. Sim. Isso, isso então mesmo. tá certo, eu entendi. Sim. E vocês já estudaram sobre esses tipos de toxina? Hereditária, congênita e medicamentosa? Sim. Entendem mais ou menos o que é, né? Eu entendi. Tá bom. Se tem mais, tem vários, né? Vê se tem mais algum outro ponto que você achou legal, que quiser comentar. Deixa eu ver, um bem pequeno aqui. Tá. A página 63.
Quando a pessoa... 53 a coisa já falou pergunta. desse, já falou, né? Já falou desse Ah, daí. tá, já falou, já. Não falou, né? Mas se for isso, tá ok. Então, eu ia falar desse daí também. Tá bom. Obrigado, viu, Hilda? Tem mais aqui, mas que eu gostei também. Tem mais, né? Todos são interessantes da gente. Tem essas perguntas e respostas aqui são muito boas. Então é isso, pode passar para outro. Tá bom, obrigado. Tá. Queria passar para Suzana. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Então, ministro Ricardo, eu estava olhando aqui a pergunta 56 e a 57. Em ambas, o ministro pergunta, assim, a força do jorei, se a pessoa vai ficar curada, né? Como deve agir para, né? E que Meixo Sama sempre, ele fala que é importante que haja... que o corpo não esteja debilitado, ou seja, a pessoa esteja fortalecida, a pessoa não deixar de se alimentar. Quer dizer, um fator importante é o corpo estar fortalecido. Mas que, em ambas as perguntas, eu entendi que não adianta a gente ministrar o jorei se não souber o ponto focal exatamente. Nós temos que estar constantemente atentos para ver se nós estamos atingindo o ponto, né? Essa é a questão, né? Exatamente. Então, deixa eu me ver aqui, teve outra pergunta que não é uma coisa assim, facinho, tá, gente? Ó, por mais que a gente estude, pratique, não dá pra gente falar assim que nós somos 100%, né? Porque nós somos humanos e também nós dependemos do comportamento da pessoa em relação à quantidade de toxinas que ela ingeriu, a atividade da pessoa. Então, tem vários fatores que fazem com que, às vezes, um ponto que você imagina não seja o ponto que está acumulado na pessoa, o ponto gerador. Então, por isso que a gente tem que estar em constante análise da pessoa para a gente conseguir achar o ponto. Eu passei por uma experiência recentemente que para debelar a febre, né? Eu consegui debelar a minha febre, mas eu não consegui de uma outra pessoa. Eu não consegui achar o ponto, por mais que eu tenha estudado. Então, olha como curioso. É complicado assim. mesmo. Não é fácil, tá, gente? Isso eu acho que foi uma experiência que meu São quis me mostrar, assim. Nunca a gente tem que achar que sabe. A gente tem que pensar assim, eu vou buscar, com base em tudo que eu sei, tudo que eu já estudei, eu vou me esforçar para achar o ponto focal. Tá? Então, a gente tem que estar constantemente em aprendizado, em treinamento, para que a gente possa alcançar esse ponto focal. Fazendo um complemento, Suzana, nessas perguntas e respostas, tem uma outra pergunta que Meixo Sama fala sobre o Satori, né? É a 65. A pessoa é iluminada, né? Exatamente, ou seja, não adianta nada você saber todos os pontos focais e não ter um jorei forte. Exato. Legal mesmo, é isso aí. Mas esse curso, por isso que é interessante esse curso, ministro Ricardo, desculpa que eu interrompi, se o senhor estava falando. É justamente para isso, para a gente aprender. Porque se nós não aprendemos aqui, não nos detalhar nas perguntas, depois abre o livro outra vez, rever tudo outra vez, a gente vai memorizando. Com o aprendizado, a gente vai, acho que vai criando mais prática mesmo, até fortalece o jorei, né? É isso mesmo. A pergunta 68 fala sobre que, às vezes, a gente está ministrando jorei a alguém e a gente se cura. Né? Então, porque o jorei passa primeiro por nós. Essa pergunta é excelente. Passa primeiro. Olha, e por incrível que pareça, olha, eu estava purificando, ainda estou, né? Ontem eu senti aquela sensação que a Mersal fala, né? Que é o pico da purificação, que você acha que você vai morrer, né? Eu acredito que de ontem para hoje a minha purificação já começou a melhorar. Mas eu senti aquele ponto que eu falei, meu Deus, o que eu faço, né? E aí começou a descer a montanha novamente, né? Mas olha, gente, purificar não é fácil. Vocês podem ver que até eu tô com a voz meio fanha ainda, tal, mas é purificação. Então, assim, desde a semana passada que eu estava começando até
até hoje, né, até o atual momento, continuam purificando, mas você tem que ter perseverança, porque os medicamentos estão aí, o incentivo pelos medicamentos é por todos os lados, né? Você é incentivado e você é cobrado. Não vai tomar nada, não vai fazer nada, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade com familiares, com colegas de trabalho e etc., que às vezes vão atrapalhar o processo. Mas a gente tem que ter, obviamente, bom senso, né? Como eu sempre disse, pô, não estou conseguindo, você vai, então eu vou morrer? Não, né, gente? Dá um jeito. Mas tem que sempre tentar achar o ponto focal. Não está acertando? Se reavalia, se faz o toque novamente, até achar. Fala, Hilda. Depois eu volto para a Suzana. Mas você não recebe de orei de outras pessoas, só auto de orei? Estou fazendo só o auto jorei, né, nesse caso, mas eu não tive a oportunidade de pedir para ninguém nessa semana, durante a semana que foi bem corrido. Mas foi assim, essa purificação, ela foi branda por um momento, chegou um ponto que ficou mais forte, vamos dizer assim, que seria, eu já eliminei muito catarro, né, da semana passada até ontem, hoje, já foi muita coisa embora, então estou muito contente com isso. Eu sei que ela já está entrando numa fase de declínio, né, mas eu posso receber jorei, obviamente, com qualquer pessoa, com membro, com ministro, com reverendo, tanto faz. Sem problema nenhum. Não, eu estou falando para receber de orei para acelerar. Para acelerar a limpeza, exatamente. Inclusive, não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas tem hora na purificação que você não consegue, às vezes, nem levantar a mão, né? Para ministrar o jorei, né? Você está tão debilitado, cansado, você fala, puxa, eu não consigo nem levantar. Você só quer ficar quietinho, né? Mas nessas horas, o que eu faço? Eu ministro o quanto eu aguento, e depois eu repouso a mão em cima de mim ministrando o jorei. Então isso acaba continuando a ministrar, sair essa luz divina, e você está com a mão apoiada, né? Então a gente tem que ser perseverante, não é fácil, tá, gente? As purificações, essa purificação que eu estou hoje, perto do que eu já passei no passado, não é nada, é uma coisa fichinha, mas eu já passei por piores já. Porque o problema é quando você está com febre, é quando você tem catarro, tudo ao mesmo tempo, né? E você conseguir, além de tudo isso, levantar a mão, ministrar jorei com aquele mal-estar, não é fácil. Então, por isso que é bom realmente você ter outras pessoas para te ministrar. E quem tem em casa membros, levanta a mão para o céu e agradeça. Verdade, porque... eu não tenho. Exatamente. Agora, você tem membro em casa, levanta a mão para o céu, agradece e se autoministra, pede para o outro ministrar, porque isso é uma coisa muito boa. Mas é isso, pode falar, Suzana. E só 63, que aí fiquei com dúvida. Eu queria lhe perguntar, ministro Ricardo, porque como que eu vou saber se o que a pessoa está possuída por um espírito animal? Entendi que a oração seria, a gente pode invocar a Capurana. Boa pergunta, hein? Qual seria a pergunta, Suzana? Só um minutinho, com licença. Veja só, a 63 fala sobre o espírito animal, né? E eu entendi que a gente deve invocar justamente Kakuri no Kami, que é a divindade que rege o mundo espiritual. Lá no altar dos antepassados é do lado esquerdo, que bate 2 palmas, que é espiritual, né? Eu entendi. Agora, como que eu vou saber que é um espírito animal? Essa foi a minha dúvida. Na cultura oriental, existe muito isso da questão de espíritos animais, né? Então, se fala muito de espírito do dragão, espírito de Tengu, espírito de Texugo, espíritos de um monte de tipo de animal, né? E essas manifestações são comuns lá. Agora, aqui no Brasil, né, na cultura ocidental, a gente vê muito mais espíritos humanos. Eu não sei se alguém já viu um espírito com característica animal incorporado em alguém. Eu, pelo menos, nunca vi. Pode ser que, geralmente, é um espírito de humano com características animais, vamos dizer assim. Então, a pessoa o espírito humano ele é tão baixo
que ele se comporta como um animal no corpo da pessoa, mas ele é um espírito humano, né? Então, nesses casos, não vai fazer mal você fazer essa invocação a Kakuri no Kami. Tanto que Meshama também coloca aqui, ó, tratando-se em casos de problemas físicos ou materiais, você faz para Miroko Kami. Mas para a ordem espiritual, você pode fazer para Kakuri no Kami. Então, sempre que for espiritual, mentaliza Kakuri no Kami, tá? Tá. Então, tanto para espírito animal quanto espírito humano. Agora, se você vai fazer oração, convém que você faça Zengen Sandi, quando é o caso do espírito humano. Porque a Zengen Sandi, não sei se vocês lembram, mas a Zengen Sandi é uma oração mais aberta, né? Uma oração um pouco mais falando sobre o mundo ideal, né? Então ela tem um espírito muito puro, mas que não agride, vamos dizer assim. Então, por isso que Mersama orienta a usar esse tipo de oração. Foi ele que criou, né? Foi ele que criou, Mersama mesmo que Porque montou a Zengen Sandi. Já tinha, né? Já existia há muitos anos, né? A Matsunorita, ela é milenar e, inclusive, não é usada só na messiânica, né? Em outros tipos de religiões shintoístas, esse tipo de oração é utilizado. Inclusive na Aomoto, tá? Você vai num culto na Aomoto, eles fazem a Matsunorita, ó. Você vai lá, tá achando que tá na messiânica, mas é o Omoto. O Omoto foi a religião que Versama frequentou antes de fundar a messiânica, né, efetivamente. Então, tanto a Omoto quanto algumas outras religiões ainda usam a Matsunorita, assim como a messiânica. Era isso. Obrigado. Obrigada também pela dúvida. Imagina. Sandra, pode falar. Boa noite a todos, boa noite, ministro. Boa noite. Uma das minhas dúvidas, Suzana já tirou, que era 63. E a outra é do 107, que ele fala da pergunta. Desculpa, cortou, Sandra. Você pode repetir, por favor? É a pergunta, que o ministro pergunta, que a pessoa pode receber joré dormindo. O senhor ouviu? Jorei dormindo, né? Vocês estão me ouvindo? Isso. E ele fala que pode, né? E eu tive atrás com uma pessoa, era membro, depois não quis mais nem receber jorê, mas recebia jorê dormindo, que eu ministrava jorê dormindo, e essa pessoa, quando chegava no serviço, e todo mundo falava que ele estava com muita luz, entendeu? E que brilhava. E ele não sabia de onde que vinha esse brilho, que essa luz que ele tinha, ele não sabia de onde que vinha. Pra você ver, até curioso isso, porque as pessoas às vezes falam, né, por que não, né, ministrar o jorei numa pessoa que você está dormindo, ou seu marido, sua esposa, filho, não tem problema nenhum, pode se ministrar. Então, e todas as vezes ele que recebia jorê, porque não recebia acordado de jeito nenhum, e recebia dormindo, e todo mundo do serviço dele chamava ele que era um gomadinho e tinha luz. Até colocaram o apelido nele de vagalume, porque tinha muita luz, e ele não sabia. E ele vinha perguntar para mim, brigando comigo, o que eu fazia com a roupa dele, e que a roupa dele brilhava e dos outros não. E o serviço dele era um serviço perigoso. E eu também fazia jorê na roupa dele, na farda dele. Você entendeu? Então, é onde que ele tinha muita proteção. Ele tinha muita proteção. É assim, né? Tudo que você ministrar jorei vai impregnar essa luz, não tem jeito. Se você ministrar jorei no seu caderno, que você usa todos os dias, vai abençoar o caderno.
porque vai ficar cheio de luz. Então, o jorei, ele pode ser usado para muitas coisas que as pessoas nem pensam também, né? Ministrar na sua própria comida, ministrar na água, ministrar na sua casa, né, no seu lar, onde você estiver, sabe? O jorei, ele é muito amplo, então você pode se aproveitar do jorei muito mais do que se imagina. E eu nem sabia, porque na época eu não estudava ensinamento, eu simplesmente só ministrava jorê, não tinha esses estudos, não fazia esses estudos. Mas eu ministrava jorê, nele dormindo e na roupa dele trabalhar. Legal. E tinha muita luz. Então, o que me chamou muita atenção foi essa daí, porque eu lembrei desse caso. Tá bom. Tem mais alguma? Ai, tem, mas hoje eu não estou muito boa, então vou passar para outra, tá? Tá bom. Obrigado, Sam. Passar para Isabel. Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom, e você? Graças a Deus. Eu estou trabalhando, por isso que eu também atrasei um pouquinho, que eu tenho que esperar rodar o sistema às 8h03 para eu poder entrar. Poder entrar, tá bom. É muito interessante sobre essa pergunta, sobre estar dormindo. Eu até tenho uma experiência que eu ia comentar, que eu tenho feito jorei dormindo, quando meu filho está aqui, minha filha, e também no ambiente, no quarto, e eu sinto, assim, uma sensação muito boa, assim, mas eu não consigo explicar, mas é uma sensação de dever cumprido, assim, muito bom, né, eu achei É muito como se estivesse abençoando sua casa, né? E achei muito interessante você comentar que pode ministrar nos objetos, por exemplo, num trabalho que você vai realizar, numa coisa, numa Claro, escola, muito bom, inclusive, né? Você, por exemplo, você tem um caderno de trabalho, ministra jorei no seu caderno, vai abençoar. Eu tinha pensado nisso, eu achei muito bom. Em relação a outra que eu também achei, só um momentinho, um pouquinho. Agora eu não lembro onde ela está, mas eu sei o conceito. Quando uma pessoa ela está purificando com alguma coisa, e mesmo assim ela ministra jurei, eu achei muito importante, porque eu acho que é 66, 67, e a pessoa, ela vai melhorando, né, mesmo É a que ela não 68. esteja bem, 68, ela vai melhorando, nem que ela não esteja bem, porque como a luz passa por ela, né, ela vai melhorando, e ela vai se fortalecendo, só se ela não tiver mesmo. Isso me lembra aquela frase espírita, né? Que fala que o primeiro a acender uma luz é o primeiro a iluminar-se. Então, obviamente que a luz passa primeiro por você. Você, quando está abençoando, você é abençoado naturalmente, né? Então, a gente tem que ter essa visão. A outra pergunta, a outra questão é que ele explica sobre a luz. E sempre você falou, né, nas outras aulas, no ano passado, que a luz vai reto. E isso é importante, porque pegando pela informação que a Suzana colocou, quando você ministra o jurei, o que acontece? A luz vai e é acho que é a Hilda, e é do espírito para a matéria, né? Vai, passa, e tem uma correlação da matéria para o espírito, do espírito para a matéria. Então, interessante que olha o movimento que não sei se eu vou saber explicar, você até me ajuda, o movimento que você tem uma dor, uma febre, um cálculo, alguma coisa, mas aquilo, ele está representado no corpo físico, aquilo que a causa é no espírito, e que a nuvem, gerou-se uma nuvem, né, e essa nuvem pôde percorrer, né, e isso se solidificou no aparato físico. Então, mas tem uma correspondência. E isso é a materialização do espírito, né, vamos dizer assim. Isso mesmo. E isso é uma coisa que a gente vê mesmo.
né? A pessoa Sim. está, uma ideia, a pessoa está com o ombro, a pessoa está tensa, ela está muito tensa, ela está muito nervosa, ela está... o que que acontece? Essa região aqui do ombro fica dura. Na medida em que você vai ministrando Jorei, claro, houve todo esse processo que foi, que a toxina desceu, muitas vezes da cabeça, isso foi acontecendo, não é? Que vai fazendo todo Sim, esse trajeto, se solidifica, se acumula no ombro, que o ombro eu acho que é um dos mais importantes, sim. nesse sentido, né? Então, acho que é o mais viável, né? Se solidifica, e na medida em que você tem o ombro mole, as pessoas estão mais... Até mesmo Sama fala, né, que o ombro duro é prenúncio de gripe. Então, quando ele está muito duro, vai ter purificação na sequência, né? Então, ele chega num certo nível de concentração de toxina e depois purifica, não tem escapatória, tá? Eu, por exemplo, eu purifico mais ou menos uma vez no ano, sempre de março, né? Geralmente em com a março eu gripe. purifico. No ano Eu lembro. passado, eu não sei como vai ser durante depois de agora, né, dessa purificação, eu acredito que já está indo pros finalmente. Mas o ano passado eu purifiquei com o mesmo tipo de purificação, só que por meses, né? Eu purifiquei, sei lá, 3, 4 meses na época do ano E há muito passado, né? catarro, não foi? Que Com você muito catarro, comentou? exatamente. Agora, desse ano, eu não sei quanto vai durar, mas eu imagino que um pouco menos. Mas você imagina se eu não tivesse deixado purificar no passado, hein? O quanto eu não teria para limpar hoje. Então, é como se fosse um residual de um ano só, eu acho. Porque o que eu limpei o ano passado não está escrito. Agora, por que que é bom limpar? Porque depois da purificação vem a bênção. E nós estamos mais elevados espiritualmente. É como se o nosso espírito subisse um degrauzinho mais. Então, respeitem o processo de purificação que vocês passam. Às vezes não é só purificação material, corpo. Às vezes é uma purificação de aprimoramento. Então, conflitos, pobreza e etc. Então, todos esses tipos de sofrimentos que não a purificação física também são meios para te purificar, para te elevar. Então, a gente tem que saber aproveitar o máximo disso, né? E não Olha, como a levar gente fica grato, né? Isso, Como a gente fica grato, né? exatamente, ser Você está grato. passando por uma dor, você está passando por uma purificação, eu vejo pela lista de assistência, as purificações, nossa, começou a vir muito, e estão muito mais intensas, e as purificações estão intensas, mas parece que assim, vai lá em cima, e aí quando a pessoa começa a receber o jorei, o que que acontece? A pessoa ela começa a ter uma resposta, assim, rápida também, Rápida. né? Parece que está um pouco mais, o processo está mais rápido. Eu acho, o que que eu percebi? A purificação está mais intensa, mas a luz também está mais intensa, proporcionalmente igual. Ao passo que nós purificamos mais, nós nos curamos mais rápido. Né? Então, tem tudo a ver, tá, gente, com a mudança das eras, da era da noite para a era do dia. E também com aquele ensinamento, intensificação do espírito do fogo que nós já lemos aqui, né? É justamente isso. Nós estamos passando por essa transição e quanto mais para frente a gente vai, menos solidificar nós conseguiremos e mais rápido nós conseguiremos as curas pelo intermédio do Jorei. Mas isso não sou eu que estou falando, estava escrito que o Meshama já disse, né? Não tem novidade. Eu posso comentar uma coisa importantíssima sobre isso, Claro. que eu tenho percebido na lista do Jorei que as pessoas, de uma certa forma, elas trocam as fotos. Você estava com uma foto mais difícil, com um momento muito mais denso, deprimido, e aí a pessoa vai melhorando com a assistência do Jorei, com todos os membros aí ajudando, manda né, uma nova. E a pessoa manda uma nova. E isso aconteceu ontem à Legal. noite, eu fiquei até emocionada, que a pessoa que mandou a foto falou assim, nós estávamos detonados, e agora... Opa, ficou no mudo aí, Isabel, precisa tirar do mudo.
Eu não tô te ouvindo, tá? Não? Agora tô, tem que repetir tudo de novo. Ah, não, tá bom. A pessoa mandou uma foto atual. Ah, tá, isso eu ouvi. Tá. A pessoa mandou uma foto atual e essa foto atual me emocionou muito. Por quê? Porque tá ouvindo? Sim, Porque essa foto, hoje a pessoa disse que começou a melhorar muito com o Jorei, porque está meses com o Jorei. E foi mudando muito, e é nossa. nítido a Essas coisas diferença. vocês vão contando, me arrepia tudo de, sei lá, não sei nem falar Eu por fiquei quê. muito emocionada, porque eu estava conversando com a É. pessoa e eu estava com o quadro de Meixo-sama. E quando eu vou fazer a lista, eu ponho o quadro de Meixo-sama para me ajudar. E eu fiquei tão emocionada com aquilo, porque é nítida a diferença. Aí o que eu fiz? Eu peguei e passei para a pessoa que estava ministrando Jorei e informei isso. E essa pessoa, esse membro, Não, ficou muito feliz fantástico, também. Então, fantástico. Essa sensação, Isabel, acho que não tem dinheiro que pague. é muito. A moça, a senhora que está ministrando, que é a dona Sueli, ela falou: Isabel, que mudança! Ela ficou tão feliz que ela está ministrando Graças esses a meses Deus. todos. É isso. Isso não Então, tem preço. essa mudança de um estado até físico, espiritual, né, que é nítido a pessoa ver com o recebimento do jurei. Tá bom. É demais. Desculpa me explicar. Não, imagina. Obrigado, Isabel. Fala, Leonel. Tá no mudo, tá? Se você estiver falando, eu não tô ouvindo. Leonel? Tá com algum probleminha aí, Isabel? Oi, pronto. Desculpa. Foi, agora foi. Saiu da tela e eu estava procurando aqui a tela. Não tem problema. Então, o que me chamou a atenção uma das perguntas aqui é a 74, que é as purificações através do Espírito da Água. Porque eu já passei por uma situação semelhante. Quando eu trabalhava, fazia os trabalhos espirituais, né? Então, me lembrou aqui essa resposta do Meixo-sama, quando ele cita aqui o Tokishi Miki, né, que ele absorvia todas as máculas, né, das pessoas que atender através do espírito da água, e isso ele tinha que preparar outras pessoas, né, para lidar, né, dessa forma, para atender através desse espírito da água. E eu passei um pouco por isso e não me dei bem. Porque não faziam a limpeza no final, ô Leonel? Hã? O pessoal não fazia o processo de purificação no final dos trabalhos? Fazia, mas depois, né? Ainda sobrava. Ainda sobrava. Complicado então, mesmo. Aí eu passava, saía bem, depois eu voltava, ficava, né? Não sei se era o reflexo né? Desse trabalho mais intenso, né? E aí acabava, assim, me atrapalhando. Então, assim, o local que se vai nesses casos tem que fazer uma limpeza muito bem feita para justamente o médium não ficar com resquício, né? De alguma coisa que não seja dele, né? Ponto. Uhum. Então, realmente é bem complicado. Então, assim, me chamou a atenção porque exatamente eu passei por isso, né? Muito similar, né? Em alguns casos, né? Porque no espírito da água, a gente já tem as nossas próprias, né? Purificações, e quando absorve mais ainda,
precisa ter muito preparo, né? Precisa de estar, não era assim, talvez o momento, o caso, né, que eu né, ainda tivesse com essa força toda para fazer esse trabalho. Então, por isso que acho que o ideal é a gente se encher mesmo do espírito do fogo, né? Quanto mais a gente estiver ligado com essa energia do sol, né, o sol espiritual, e com o Meixo Sama, com os ensinamentos, com o Jorei, menos a gente vai absorver, né? Porque o fogo, ele já repele, já na fonte. Ele não consegue ficar lá, ó, a toxina, a energia perto de você, porque você está brilhando fogo, você está brilhando o sol, né? Isso acho que serve também aí para Maria do Carmo, né? Que passa por algumas coisas nesse sentido. A gente tem que brilhar o espírito do fogo, brilhar o Jorei, brilhar os ensinamentos, deixar a Meixo Sama brilhar por nós, né? E aí, nesse momento, não consegue, as energias contrárias e da água e etc. não consegue, porque a predominância vai ser o fogo. Então, para quem tem essa predominância da água ainda, procura fazer a virada da chave, tá? E tenham ciência, tá? Que na virada da chave, para virar a chave, vai purificar. Porque, com certeza, tem um monte de resquício aí do passado, que foi acumulando e acumulando. E essas nuvens espirituais, essas máculas, que às vezes não são suas, ficaram acumuladas lá no seu espírito e no seu perispírito, né? Então, na hora que for fazer essa virada de chave, vai acontecer o processo de identidade de matéria. Então, quando queimar na parte espiritual, a nuvem espiritual e essa mácula, ela vai se tornar cinza, e como a Isabel colocou, essa cinza se materializa e vai sair por algum canto. É por diarreia, é por coriza, é por catarro, é por pigarro, é por febre. Meu, tem tanta furúnculos, sabe? Tem vários meios que o corpo vai achar para mandar embora isso. Então a gente tem que estar ciente que vai passar por isso. Mas nós temos o Jorei. E com o Jorei isso é muito mais rápido de se passar. Tá bom? Pode continuar, Leonel. Então, a 75 também, que praticamente é uma continuação dessa mesma purificação, ainda espírito lunar. E a outra que também me chamou a atenção é as cáries dos dentes, né, serem provocadas pelos problemas de outra parte do corpo. E a gente tinha a crença, né, que era o açúcar, o doce, que os médicos falavam, né, para consultórios dentários, né. Então, percebe que está tudo interligado, interrelacionado, não dá para isolar a coisa, né, como a medicina material faz, isola o órgão e está tudo ali, né. Como o Mersama colocou, né, que teve um caso que ele atendeu que o problema não era o dente, era o apêndice. Então, e a outra parte também que me chama a atenção é das unhas, né, que também você manifesta através das unhas o estado de saúde, né, como tal o corpo, né. E isso também a gente, na medicina oriental, ele já tem esse conhecimento. Eu só acho que essa pergunta já está na próxima aula já, mas eu entendi o que você quis dizer. Que acho que a gente vai até a 72. 72, né? Passou. Pode ser até 74, mas tudo bem. Mas eu acho que assim, é até interessante a gente retomar esses assuntos aqui a partir da outra aula, da 72 em diante. Porque, assim, são assuntos mais complexos, tá? São assuntos que entram, acho que seria legal a gente entrar no detalhe dessa questão do espírito da água, espírito do fogo. Tem vários ensinamentos que falam sobre esses conceitos. Acho que é bom a gente ter fixado aí na cabeça, porque cada um tem uma origem aqui, né? Pode ser que um seja a predominância já do espírito do fogo, que já nasceu assim, outros da água. Eu acho que a maioria aqui já não nasceu no espírito do fogo já de primeira já. A maioria já vem no espírito da água aí, principalmente por conta de outras religiões pregressas, né? Então, a gente, como fazer essa transição? Como fazer a transição
de uma linhagem espiritual da água para o fogo. Então vamos preparar alguma coisa disso para outra aula. Tem mais algum ponto, Leonel? A 70, né, que ele fala sobre o ponto focal, né, que vai mudando de posição, né, de acordo com o estado que se encontra o espírito, né, se tem o espírito encostado, né, e ao perceber a luz começa a fugir, né, mudando de lugar no corpo, quer dizer, ele passa a influenciar outras partes. E Isso. quando a gente não tem esse conhecimento, a gente pode até fazer errado, né, se não tiver essa percepção. Esse ensinamento é bem legal. Então, porque a gente tem que sentir tem que ter a sensibilidade de sentir, né? Quando é presencial, você até tem mais facilidade. Agora, quando é à distância, fica mais difícil, né? À distância, você tem que ter sua sensibilidade dobrada para conseguir entender o que está acontecendo. Você vai trabalhar fio espiritual, né? Na distância. Então, você tem que ter uma sensibilidade muito maior para conseguir detectar. Mas uma coisa que é importante, né? Acho que você também concorda comigo, Leonel. Na hora da gente estar tratando de casos espirituais, a gente não pode ter medo. A gente pode ficar receoso do que está acontecendo. Se a gente tem Deus conosco, a gente não pode temer nada. Né? Nós vamos fazer o nosso trabalho, nós vamos orar na frente do altar, nós vamos ministrar um jorei firme. Nós não podemos vacilar. Porque você fica melindrado, o que é isso? O que está acontecendo? Estou com medo. Seu jorei já não vai ter força, né? Então tem que estar firme. Eu jorei, viu que tem coisa estranha, tem coisa errada, vai ministrar mais firme ainda, né? Então a gente tem que estar preparado para esses casos que não avisam para vir, né? Você não fala assim, hoje eu vou ministrar jorei na pessoa tal, e vai vir o espírito ruim lá. Você não sabe, né? Pode acontecer a qualquer momento, em qualquer situação. Então a gente tem que estar preparado. Aconteceu? O que Meixo Sama orientou? Ministrar jorei com o sonem ligado já nesse espírito, para que o jorei atinja também esse espírito que está encostado. E outro ponto, fazer oração no altar. Né? A gente já tem um procedimento. Então siga o procedimento com firmeza e com fé, que o espírito ele vai embora. Muito bom. Sim, eu acho que além do jorei, quando a gente está num ambiente que está desequilibrado, a gente tem também, através das orações, e vibração em silêncio mesmo, que a gente não consiga fazer tão espontaneamente. Eu já passei por isso, né? Então, eu jorei num outro ambiente próximo, a pessoa estava do lado, e teve reações, né? Então, isso aconteceu e eu mexi num ambiente espiritual mais denso, né? Então, acabou respingando, voltando, mas tudo bem, eu segurei, mantive e fui percebendo, né, que a situação tinha que se reequilibrar, né? Mas isso foi uma prova que eu passei. Legal. Obrigado, Leonel. Mara, você não falou ainda, né? Oi, ainda não. Então vai lá, por favor. Boa noite, gente. Boa noite. Então, um dos pontos que me chamou a atenção que foi falado é de dormir, de ministrar jorei em quem está dormindo. Que eu faço muito isso aqui com o meu marido. Inclusive, é engraçado que quando eu começo a ministrar jorei nele, ele dorme. Ele não aguenta, ele sente muito, muito sono. E ele dorme. A maioria das vezes é com ele dormindo. E ele acorda, assim, muito bem disposto. Ele é uma pessoa muito ansiosa, então, para ele ficar parado recebendo o jorei, é muito difícil, muito difícil. E aí, com ele dormindo, flui. E se eu ministro o jorei nele acordado, ele dorme. Ele capota no meio do jorei, eu não consigo terminar com ele acordado, é muito engraçado. Isso me remete a duas coisas, tá? A primeira,
uma coisa que a gente já viu, né, que é importante a pessoa receber sentada, a não ser que ela esteja debilitada, porque é um ato sagrado, então é importante também reforçar isso. E outro ponto que a gente também estudou, não foi sobre o sono durante o jorei? Lembra que a gente viu isso? Que pode ser alguma coisa tentando atrapalhar espiritualmente. Sim. Né? Então, às vezes, pode ser que não se perceba, mas pode ter alguma influência espiritual tentando atrapalhar o jorei que ele recebe. Não é tentando atrapalhar a Mara, mas é tentando atrapalhar ele e a missão dele. Então, acho que nesse sentido a gente também tem que estar atento, né? Sim. Tem alguma coisa estranha ou não, né? Então, de repente, vale a pena fazer uma oração na frente do altar também, colocar o nome dele bonitinho, para que ele possa, de repente, se tiver qualquer coisa atrapalhando, já mata na fonte, né? Certo. Mas é importante continuar, se for o caso, ministrar dormindo, pode ministrar, não tem problema nenhum, mas se possível, sentado. Mas nesse caso, leia é o que eu falei na última aula, no ensinamento que se chama doenças mentais. Porque com certeza, se há alguma coisa tentando atrapalhar, é porque tem toxina na parte do pescoço e do ombro dele, bem acumulado. Se você começar a ministrar localizado nessas regiões que esse ensinamento orienta, vai reduzir a influência que possa existir. Não estou falando que esteja. Mas a gente está avaliando sinais físicos, como a Soma nos orienta, né? Então, procura ficar atenta para ver se é alguma coisa espiritual. Eu vou fazer essa experiência aí. Começa a prestar atenção. Presta atenção. Será? Pergunta mentalmente para Deus, né? Existe alguma influência negativa? Se tiver, me ajuda a mandar embora isso daí. Sim. Beleza. Continuar. E os outros dois pontos que eu achei importante foi a pergunta 70 e a 71, as duas falando de ponto focal. Na 70, falar qual que é o ponto focal das doenças espirituais, né? E ele fala que é a testa, que deve ser ministrado na testa. Lembra que eu falei disso na aula passada? Tipo, percebeu que a espiritual dá uma focalizada ali na fronte? E foi o que o Leonel falou, inclusive, também, né? Agora. Exatamente. A fronte é porque assim, se o espírito dominou essa parte, já era. É como se a pessoa fosse uma marionete na mão dele. Então, se ele pegou esse ponto, e outra coisa importante, se pegou esse ponto, com certeza esse ponto está febril. Põe a mão na testa, vê se está quente esse ponto e esse ponto está frio. Se estiver quente aqui está frio, ou quente aqui está frio, esse ponto está febril. Sim. Entendeu? Então tem que ministrar jorei aí. Sim. E nesse mesmo ensinamento, ele fala que o jorei deve ser ministrado no local onde houver manifestação de dor. E ele especifica as dores, né? Que é a sensação de mordida, de agulhada, como se fosse sensação de frio nas costas. O frio, né? Geralmente a sensação de frio, eu falei com a Sandra disso numa outra oportunidade. Sentiu muito frio, de repente, como se fosse um encosto frio, isso é espírito desencarnado que está encostando. Mas deixa eu passar para o próximo, senão a gente não termina. Luzia, por favor. Beleza. Obrigado, Mara. Imagina. Boa noite. Boa noite. Ministro, o que eu escolhi já foi falado aí, foi sobre a 63. 63? Deixa eu ver aqui. Isso, 63, que era quando uma pessoa está possuída totalmente, ou parcialmente por um espírito animal. Tem mais algum outro? Não, que eu tinha escolhido, eu tinha focado mais nesse. Mas aí já foi respondido. Obrigado, Luzia. Por nada. Maria do Carmo, tá ouvindo ou deve estar ruim de ouvir aí, né? Eu vi que você tá pondo a cabeça perto aí, né? Mas tá no mudo, eu não tô te ouvindo, tá? Precisa tirar do mudo. Não tô ouvindo ainda.
Enquanto a Maria do Carmo não consegue tirar o mudo ali, você fala, ô Ângela, por favor. Eu ia pedir para falar depois, hoje, mas não, porque está dando 9 horas e 9 horas eu já tenho alguma coisa já agendada para fazer. Então pode falar. Pode ser? Bom, então eu vou falar sobre o espírito animal. Aqui eu Ô, Maria do Carmo, você espera só um instantinho que a Ângela vai falar. Ela conseguiu. Por favor, ministro, deixa que ela fale, por favor. Pode ser? Pode concluir, Ângela, senão a gente não vai conseguir terminar. Pode falar. Eu só ia dar um tempo enquanto ela conseguia. Então, eu ia falar sobre o espírito da cobra e Comara. Seu marido, ele é membro? Ele ministra também? Porque senão, eu ia dizer para você, pedir a ele, para ele prestar atenção, se quando ele ministra, se ele dorme. Porque tem pessoas ele não é membro. Que levantam a mão, ele dorme que cai, a mão cai tudo. Quem está ministrando, não é só quem recebe. No caso dele, ele não é membro, tá, Ângela? Certo, mas aí é onde eu estou falando ao senhor que existe pessoas que é membro e na hora de ministrar jurei, ele também cai no sono. É justamente o que a gente já viu. Não é? Então, não é só em quem recebe. Quem ministra também acontece. É isso mesmo. Tem mais alguma coisa? E aí, como será justificado isso, segundo o Meixo Sama? Porque o membro, ele cai no sono que não consegue ministrar o jorei. Também é interferência espiritual. Por parte de um ou do outro, né? Um ou outro, exatamente. Isso. Porque a gente absorve, a gente leva a luz, mas a gente absorve também luz, muita coisa sem luz. Isso é o que a gente tem que evitar, né? Absorver. Tem gente que senta na frente da gente para receber o jurei, para roubar as energias da gente, porque ele sabe que ele se encontra com a energia abaixo do que ele precisa ter. É um pouco estranho isso, mas eu não duvido que existem pessoas que recebem jorei com más intenções, né? Porque na humanidade tem de tudo. Olha, tem o conhecimento de luz e tem o conhecimento também das trevas. Sim. Que são os vampiros espirituais. Exatamente. Né? Olha, veja bem, tem uma pessoa que ela fazia questão de receber jorei comigo. Só que ela conversava muito e eu fico calada observando o que se fala. Então, eu fiz o seguinte, meu Deus, me permita, eu rezei a oração Zengen Sanji e fiz a oração dos números enquanto ministrava o jorei nela. Até hoje ela não voltou mais. Mas peraí, até a hora que você falou que fez a oração Zengen Sanji, a oração dos números, estava correto. A hora que você falou, enquanto ministrava jorei, fazia as orações, já não está mais correto. Não, senhor. Então, eu deixar bem claro, eu não oro enquanto eu ministro jorei. Ok, aqui da forma como você falou, parecia que você estava rezando e ministrando, né? Não, lhe agradeço, porque senão ia ficar dito uma coisa que não era o que eu ia falar. Eu disse para o senhor que a última vez já vai fazer em torno de 8 meses. Mas ela não me dá nem mais um bom dia. Ela me chateava assim. Nesse caso, me parece que Deus afastou, né? Não é isso? Mas tá bom. Obrigado, viu, Ângela?
Vou deixar a Maria do Carmo falar agora para fechar a aula para a gente, por favor. Ô, ministro, boa noite, ministro, boa noite a todos. Ministro, eu escolhi esse ponto que ela tem uma pinceladazinha. Porque quando uma pessoa está doente, né, a gente tem, assim, o desejo de rezar antes e depois para canalizar, chorei. Quando não conseguimos aliviar o sofrimento de uma pessoa, pedimos ajuda a Deus, né? E a oração, ela não deve ser feita antes da administração na hora do jorê, ela tem que ser antes, não é isso? É isso mesmo. Para que possamos ter o poder da cura, né? Porque se você tem um outro ensinamento que a Marcela fala, se você ministra jorei e está fazendo oração ao mesmo tempo, você se coloca na posição de Deus. E aí, isso não se deve fazer. Entendeu? Então, você quer orar, você pode fazer até 10 armatos no orelho, não tem problema. Faz antes do jorei. Na hora do jorei, você tem que ser isento. Você tem que ser um canal puro e imparcial. Eu vou ministrar a luz divina com o melhor que eu tenho, da forma mais concentrada, da forma mais sem apego e iluminada possível. Agora, terminou o jorei, quero fazer oração? Faça, porque sonem, né? Vem lá do seu coração, eu quero ajudar, faz a oração, mas na hora do jorei, não deixa o apego atrapalhar. Ministro, não sei se eu fui bem, mas o que eu entendi aqui, já li um bocado de coisa na apostila. Hoje meu dia foi muito corrido. Mas tá ótimo. Obrigado, viu, Maria do Carmo? Tá, nada, ministro. Obrigado. Acho que hoje a gente pegou uns pontos bons aí. Eu acho que a última aula, que vai ser a próxima, né? Nós vamos Eu já vou até passar agora, tá? Para não gerar dúvida. Porque geralmente eu mando no grupo, o pessoal não vê quais são as perguntas. Então, já vou reafirmar já desde já. Vamos pegar da 73, vamos da pergunta 73 até a última, que é a 80, se não me engano. 82. Então, a gente vai fechar o livro, tá? E eu queria que não só esse conteúdo, procurem pegar esses temas aqui, dessas últimas perguntas, e dar uma lida nas referências dessas perguntas lá do Arte do Jorei, volume 1, para complementar a análise, tá? Porque eu quero que a aula que vem a gente aprofunde um pouco nessas questões aqui, que são levantadas das 73 em diante. Então, dicas, capítulos de doenças mentais do Arte do Jorei, volume 1, e sobre o espírito do fogo, espírito da água, linhagem espiritual, tudo isso que tinha também no livro Arte 1, complementa com Arte 2 e vamos fazer um fechamento bem profundo aí na próxima semana. Se Deus assim nos permitir, a gente tiver saúde para estar aqui na próxima semana. Ô, ministro, na próxima aula eu não vou participar, tá? Bem no fechamento, Hilda, que é isso? Eu não vou poder ter um compromisso, assim. Entendi. Não dá pra... Tá bom. Depois você assiste a aula gravada. Tá bom, então. Tá bom? Pelo YouTube, né? E vamos em frente, gente. Estamos chegando no fim desse livro. Só para relembrar, terminou o livro Arte 2, nós vamos dar pelo menos um mês de férias aí. Nesse período, eu vou soltar uma prova, uma atividade para todos vocês. Essa prova vai ser uma prova a ser feita no Google Forms. Então, serão algumas perguntas aí do livro Arte do Jorei, volume 2, mas que podem ter conceitos do Arte 1, porque está tudo ligado, né? Então, vou montar essa prova, a prova é totalmente online, e para as pessoas que fizerem a prova, vai ter um certificado emitido da Arte do Jorei, de participação nesse curso da Arte do Jorei, volume 2. Tá? Então, vão se preparando, não estudem só esse conteúdo para a semana que vem, vão dando já uma recapitulada, que em breve eu vou soltar essa prova para todo mundo, que vai ser um link que eu vou mandar lá no grupo, tá bom? Obrigado, pessoal.
Até semana que vem, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus, obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.